Em 1992, a Disney lançava um dos filmes mais icônicos de toda a sua história, Aladdin. Um jovem pobre, um gênio engraçado e uma princesa que desafia tradições. Parecia ser só mais uma fábula infantil cheia de música e magia, mas a verdadeira história por trás disso é muito mais antiga, muito mais sombria também e muito mais controversa do que a história que a Disney contou. Afinal, qual é então a verdadeira origem da história de Aladdin? E por que ninguém conta como realmente começou essa história? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. A história de Aladdin não nasceu com a Disney. Ela foi registrada pela primeira vez na Europa no século XVIII, na famosa coletânea As Mil e Uma Noites. Mas com um detalhe curioso, essa história não fazia parte da edição original do manuscrito árabe. Quem adicionou Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa foi o francês Antoine Galland, em 1710. Ele alegou ter ouvido essa história de um contador de histórias sírio chamado Hannah Diab. Mas até hoje, nenhum manuscrito original em árabe com a história de Aladdin foi realmente encontrado. Ou seja, a história de Aladdin, como o mundo realmente conhece, pode ter sido uma invenção europeia inspirada em relatos orais do Oriente Médio. Ou quem sabe uma adaptação ocidentalizada de algo muito mais complexo. O Aladdin original era chinês? Calma que eu já vou te falar exatamente que negócio é esse de Aladdin chinês, mas antes eu quero te pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo e também se inscrever nesse canal. Dá trabalho para fazer e esse vídeo já tá ficando legal se você tá até aqui porque você tá gostando, então se inscreve aí e deixa teu like, tá ok? Bom, vamos lá então. No conto original, narrado por Galland, Aladdin não vive em Agrabah, que é o mundo lá árabe onde tem a história de Aladdin. Ele é um jovem pobre da China, filho de um alfaiate muçulmano. Olha que loucura. Isso mesmo, ele é um personagem muçulmano vivendo na China imperial. A história mistura então referências islâmicas com um cenário asiático que faz uma confusão ali entre os estudiosos até hoje, né? Alguns afirmam inclusive que isso mostra o quanto esse conto foi moldado para agradar o imaginário exótico europeu e que misturava ali o Oriente Médio e o Extremo Oriente sendo a mesma coisa, sabe? Muçulmano, China, tudo a mesma coisa. Já outros defendem que o mundo muçulmano realmente teve uma presença muito forte lá na Ásia e uma realidade pouco conhecida para muitos, né? E a existência de muçulmanos chineses realmente é datada desde o século VII. A parte da história que a Disney ignorou. A imagem que temos de Aladdin hoje foi moldada por músicas animadas, né? Um tapete voador, simpático e o gênio azul que faz piada o tempo inteiro. Mas no conto original, as coisas seguem um rumo assim, diríamos que bem diferente. O vilão, por exemplo, não é apenas um feiticeiro genérico com sede de poder. Na versão narrada por Antoine Galland, ele é um homem muito mais manipulador que se aproxima de Aladdin, fingindo ser inclusive um tio perdido. Um laço de sangue inventado apenas para ganhar a confiança do garoto, né? Ele se apresenta naquele momento como um parente distante e um homem rico que está disposto a tirar Aladdin da miséria, né? Ele chega para Aladdin e fala: vou te dar uma picanha para você vir realmente acreditar em mim. Mas essa figura benevolente esconde segundas intenções na história original. Depois dele ganhar a confiança do jovem, né, do Aladdin, esse falso tio leva ele até uma caverna escondida, onde ele diz que existe um tesouro encantado. Mas há uma condição: somente alguém com coração puro pode entrar, e é claro, né, que esse alguém seria Aladdin, não seria esse tio, né? Dentro da caverna, então, Aladdin encontra uma lâmpada mágica, a mesma que seria eternizada aí pela Disney, né, depois no filme, nas animações e nos desenhos. Só que ao invés de a trilha sonora alegre nesse momento, o que acontece é uma traição realmente complicada, né? Assim que Aladdin entra na caverna e recupera essa lâmpada, o suposto tio exige que ele entregue essa lâmpada para ele antes dele sair da caverna. Aladdin então fica desconfiado, se recusa e é trancado então lá dentro, sozinho no escuro, abandonado para morrer. E o vilão então desaparece. E é então que entra um detalhe quase nunca mencionado nas histórias de Aladdin, né? Principalmente pela Disney, né? Aladdin não escapa usando uma lâmpada mágica. Na verdade, ele tinha um outro artefato encantado, um anel mágico que o vilão havia dado para ele antes da missão, antes dele entrar naquela caverna. Em um gesto de desespero, Aladdin então esfrega o anel e, por acaso, ele descobre que o anel também tinha um gênio, para surpresa dele, né? Outro gênio aparece ali naquele momento, diferente do gênio da lâmpada mágica. E esse gênio então é quem liberta Aladdin da caverna. Então, na história original de Aladdin não era só um gênio, era dois gênios que tinham, um na lâmpada e outro no anel que o Aladdin estava usando naquele momento.
E esse daí é só o começo das diferenças das histórias da Disney de Aladdin originalmente. Porque quando Aladdin retorna à cidade com a lâmpada nas mãos, ele usa os poderes mágicos dessa lâmpada não só para sobreviver, mas para manipular toda a estrutura social da cidade ao redor dele, né? Ele pede que o gênio da lâmpada construa inclusive um palácio mais luxuoso que o do próprio sultão. Ele se disfarça, engana os conselheiros do rei e usa essa magia para conquistar o coração da princesa. Badrou Bador, sim, esse era o nome da Jasmine originalmente. Nada de tapete romântico ou passeios noturnos aí sobre as estrelas como o filme da Disney, né? O amor deles começa com dominação mágica e engano. Aladdin não é exatamente um herói, né? Como a gente pode ver. É um garoto esperto que se aproveita do poder mágico que deram para ele, né? Para subir na vida, para enganar o sistema e conquistar aquilo que ele deseja. Ele não segue um caminho de virtude, mas ele apenas faz o que for necessário para vencer e para conquistar aquilo que ele quer. E talvez seja exatamente por isso que a Disney tenha dado uma remodelada nessa história original e não contou exatamente como era, né? Na versão de 1992, Aladdin é um diamante bruto, um bom rapaz que, apesar dos erros, é ético, justo e movido pelo coração. Mas no conto original não é bem assim, né? Ele é um sobrevivente e não é um exemplo exatamente de moral e ética. A história de Aladdin pode ser mais do que uma fábula mágica. Pesquisadores sugerem, inclusive, que ela é uma metáfora da relação entre o Oriente e o Ocidente. Olha só, vai ainda mais longe, né? Aladdin, ele é um jovem pobre, invisível, usa um artefato mágico, símbolo de conhecimento ou astúcia, né? Para subir na hierarquia social. Mas o verdadeiro vilão seria um estrangeiro, um colonizador disfarçado de aliado. Alguns estudiosos veem Aladdin como símbolo do Oriente explorado. Outros acreditam que ele foi criado na França para romantizar o Oriente exótico aos olhos dos europeus. E o mais intrigante é que Aladdin talvez nunca tenha sido escrito de verdade por um árabe. Pode ter sido escrito por um europeu na visão dele sobre a Arábia. Mas aí, para você, qual é a sua opinião? Você acha que realmente é dessa forma? Você já conhecia essa versão aqui de Aladdin? Você acha que só existia Aladdin da Disney? Se você não conhecia, comenta aqui que você não conhecia. Ou se você já conhecia, comenta também se você conhecia. Deixa aqui tua opinião. Você percebeu alguma coisa a mais? Já conhecia a história? E se você também gostou desse vídeo, deixa teu like aqui, né? Obviamente, se inscreve aqui no canal. Dá trabalho para fazer esse vídeo. É muito bom ter a sua inscrição e seu like aqui. E uma outra história que eu gravei também é falando sobre a Rapunzel, que tem uma história muito diferente também daquilo que contam na Disney, né? Ela é muito mais sombria, muito mais complicada, envolve ali gravidez na adolescência, vamos dizer assim. Se você quer saber a história original da Rapunzel, clica aqui nesse card do lado e vai lá assistir.